Então, como eu ia dizendo, este capítulo 28, falando da questão da prece, é tão importante que no Evangelho tem 2 capítulos na sequência, o 27, pedi e obtereis, e o 28, que é este, abordando a questão da prece. E lá no Livro dos Espíritos nós temos, a partir das leis morais, uma parte onde a lei de adoração também vai tratar muitas questões referentes à prece. Mas eu gostaria de iniciar nossa atividade narrando uma singelíssima história que vai, vamos dizer assim, ilustrar o nosso trabalho. Eu gosto muito de trazer sempre algumas histórias, porque a gente consegue assimilar melhor, consegue fixar melhor. E é uma história assim, no sentido de, num determinado vilarejo, os seus habitantes, o pessoal, foi tomado de uma misteriosa doença. Muitos caíram doentes, e como era um vilarejo muito humilde, muito pobre, não tinham medicamentos, não tinha como se tratar. E essa notícia do vilarejo ter ficado adoecido, quase todo mundo ao mesmo tempo, se espalhou ao redor das outras aldeias, das outras comunidades. Então se estabeleceu o seguinte problema: o que fazer? Pois não se sabia que doença era, só se sabia que precisava levar medicamentos de todos os tipos para lá, mas quem teria coragem suficiente, porque era muito distante, levaria alguns dias e ainda seria no lombo de algum animal, quem teria esta coragem? Pois bem, destacou-se um homem, e ele disse: não, eu vou pegar os alforjes, vou colocar todo o medicamento que reunirem, mantimentos, e vou levar, eu levo. Só que antes dele partir para esta comunidade um pouco mais distante, onde se estabelecer a doença, ele lembrou de fazer uma prece. Então, antes de partir, ele se concentrou, se isolou um pouco e começou a orar, e orou fervorosamente, pedindo a Deus que o amparasse, que o assistisse, que o guiasse, para que ele pudesse chegar no destino e levar aqueles medicamentos, principalmente àquelas pessoas que estavam necessitadas, e que ele próprio também não acabasse ficando doente. Pois bem, e ele montou no seu animal, trazia junto ao cavalo uma mula onde levava os mantimentos. Os medicamentos, por precaução, ele deixou todo amarrado, atado nos alforjes ao derredor do corpo, e partiu. 3 dias depois, ele já estava mais ou menos próximo do vilarejo. Só que ao cair da tarde, quase já chegando na noite, ele percebeu que um temporal estava se armando. Sabe aqueles temporais de verão, assim, que de uma hora para outra está um calorão, daqui a pouco a gente olha assim, e o céu está fechadíssimo, mais ou menos assim. Então ele olha para o céu e percebe, o vento começa a ficar mais forte, as nuvens pesadas, carregadas, tomam conta, e já começam os trovões, relâmpagos começam a riscar o céu, e ele então apressadamente começa a pensar e a olhar: bom, o que eu faço agora? Eu vou ter que arrumar um lugar para me esconder, para me abrigar, eu, a minha montaria, mais a mulinha ali com os mantimentos, eu tenho que achar um lugar rápido. Só que enquanto ele pensava, o temporal começou a desabar, e ele, meio que nervoso, agitado, foi indo, não conseguindo enxergar muito porque escureceu rapidamente e a chuva era muito forte, o vento era muito forte. Ele vislumbrou mais ao longe assim uma caverna, e ele logo pensou: eu sabia que a minha prece, a minha oração a Deus valeria a pena. Ele já me mostrou, olha lá, ó, nessa escuridão toda, neste intempérie todo, já me mostrou uma caverna, e olha o tamanho da abertura da caverna, dá para mim passar com os animais tranquilo. E foi o que ele fez, entrou ali para dentro. Só que mal ele tinha entrado para dentro da caverna, ele começou a escutar um zumbido. E esse zumbido começou a aumentar, e daqui a pouco abelhas silvestres atacaram ele, atacaram os animais. Os animais saíram
desabaladamente correndo para fora, e ele também se tateando, picado, saiu para fora. E ele ficou assim meio que assustado, espantado, mas meu Deus do céu, eu mal entrei aqui, agora o que eu faço? Este vento todo, esta chuva toda. A mulher, coitada, apavorada, saiu campo afora, e agora? E os mantimentos, a sorte que ele tinha deixado, os remédios, os medicamentos atados ao corpo, mas o animal, o cavalo, ele também já não achou mais, e não tinha tempo para lamentar. Então ele começou a correr. Ele só conseguia ver pelos clarões dos relâmpagos que era um campo aberto. Então, conforme os clarões davam, ele olhava, não tinha nada, era só mato aberto, campo aberto. E ele foi indo, totalmente molhado. Lá adiante, assim, ele olhou, eu acho que aquilo é uma árvore grande, e foi chegando, tentando se aproximar, e o clarão, realmente, quando iluminou, ele viu que era uma árvore muito grande, bem robusta, um tronco enorme, e uma copa muito grande, onde ele pensou, puxa, tudo que eu precisava é uma árvore assim, com esta copa, para mim poder me abrigar, pelo menos salvar os medicamentos. Só que quando ele acelerou o passo para ir em direção a esta árvore, um raio atingiu esta árvore e destruiu ela completamente. Ele caiu para trás assustado, sem também entender o que havia acontecido, mas como não tinha tempo para lamentar-se, ele só pensava, eu orei a Deus, pedi, vou continuar a caminhada, não posso parar, mas ir para onde agora, no meio daquela tormenta toda, aquele vento todo? E ele foi meio que a esmo, cego, foi indo, ele estava indo, em algum lugar ia dar, até que ele então vislumbrou, mais aqueles clarões que davam nos relâmpagos, uma ponte, e ele olhou assim, do outro lado parecia ser terra firme, algum lugar de repente por ali, ele conseguiria se abrigar. Quando ele botou o pé nesta ponte, uma rajada de vento terrível varreu a ponte, transformou aquela ponte num monturo de madeiras. E agora, assustado, como que ele olhou assim para o céu, tipo indagando, meu Deus, eu orei a ti pedindo que me ajudasse, que me guiasse, e agora mais isso. Mas como não havia tempo para se lamentar, ele teve que seguir. Então ele foi indo, e os relâmpagos e os raios e trovões, e ele indo, e a chuva pegando, até que bem ao longe assim, ele olhou e disse, eu acho que lá adiante é uma luz de alguma casa, mas não tinha certeza, ele fazia assim, tentava enxergar, mas era muito difícil, noite fechada, mas ele foi indo, disse, com certeza eu vou saber agora o que é lá adiante. E quando ele chegou mais próximo, ele realmente viu que era uma luz que vinha de uma casa. Ele disse, graças a Deus, eu sabia que o Pai ia me atender, não ia me abandonar. Então ele foi mais rápido, olhando para ver se aí os medicamentos estavam ali. Agora sim, agora eu vou bater naquela porta daquela casa e alguém vai me atender e vai me abrigar, porque eu vou explicar o porquê de eu estar aqui nessa tormenta assim. Então ele bateu na porta e ninguém atendia, até que ele escutou um vozerio lá de dentro. E ele continuou batendo, e aquele vozerio começou a aumentar, até que alguém abriu a porta. Mas quando este alguém, o dono da casa, abriu a porta, já abriu com os punhos fechados, vociferando um monte de impropérios, palavrões, extremamente bravo e irritado, xingando e ameaçando aquele homem, sem dar tempo algum para ele explicar aquela situação. E este dono da casa levantou a mão assim em riste, como que se fosse agredi-lo. Ele então deu alguns passos para trás, assustado, e este dono da casa mandou ele se sumir dali, desaparecer, senão ele ia apanhar. Ele não teve alternativa. Voltou, o homem bateu a porta com toda a força, e ele olhou assim, mais para o lado, e viu que tinha uma espécie de galpão, alguma coisa ali. Disse, é por aqui, eu vou ter que ficar por aqui, porque eu já estou cansado, exausto, tenho que ficar por aqui. E se enfiou ali naquele galpão, pouca coisa distante da casa, e ficou ali. Na noite ele estava tão cansado, que ele escutou algumas gritarias, uns alaridos, alguns
touros, mas ele adormeceu porque estava extenuado. Pois bem, amanheceu. E logo que amanheceu, aquela tormenta tinha passado, ele acordou com os raios do sol que passavam nas enormes frestas de madeira daquele galpão velho, batendo na sua cara. Ele então se ajeitou, coisa e tal, e saiu para fora. Quando ele saiu para fora, ele olhou assim, tinha várias pessoas na volta da casa. Sem entender, ele foi se aproximando e aí começou a escutar os comentários do pessoal que diziam o seguinte: pois veja só, aquele grupo de salteadores, de assaltantes que estavam aterrorizando, pois não é que chegaram nesta casa, saltearam, saquearam e mataram todos que estavam aí dentro. Ele, chegou a se arrepiar. Mataram os donos da casa? Sim, não se contentaram em saquear e mataram todos dentro da casa. Puxa vida, ele já ficou meio assim, né? Aí então ele explicou para as pessoas ali o porquê de estar ali, quem era ele, e alguém se prontificou: não, eu conheço essa região aqui com uma palma da minha mão, eu te levo até lá, tu não está muito longe. Se a gente for rápido, ao final do dia tu vai estar lá. Ele agradeceu. Alguém estendeu ali alguma comida, um mantimento para ele, ele fez rapidamente e foram, ele e este guia, novamente retomando o caminho. Só que quando passavam pelo caminho novamente, ele chegou naquela árvore. E aí quando chegou naquela árvore, que agora era um monturo, porque o raio tinha destruído, o guia disse para ele assim: poxa vida, até que este temporal foi útil. E ele não entendeu e perguntou: mas útil como? Sim, esta árvore aí, grande que tinha aí, robusta, dentro do caule, do tronco dela, era oco, e ali se escondiam perigosas serpentes, um ninho de serpentes, que já haviam picado muitos incautos, que buscaram ali a sombra ou o abrigo. E ele ficou: puxa, é verdade, Deus foi realmente muito bom, destruiu aquela árvore, que era uma grande armadilha para os viajantes. Prosseguiu, e aí ele chegou na ponte, e o guia disse para ele: mas olha só, parece que a misericórdia divina atuou esta noite mesmo. Mas por quê? Porque do outro lado desta ponte tem um terreno onde a areia movediça já dragou muitas pessoas que caíam ali, se debatiam e não saíam mais, inclusive animais. Então esta ponte agora finalmente não vai oferecer mais perigo para ninguém para passar lá para o outro lado. Quando este guia dele disse isso, ele começou já a ficar matutando. Quer dizer então que aquilo que eu achava que era um abandono, um esquecimento divino na tormenta da noite, pois bem, foram seguindo, até que chegou passando por aquela caverna. E quando passavam pela caverna, aquele que lhe servia de guia disse: está vendo essa caverna aí? Sim, estou vendo. Inclusive na madrugada agora passada, eu tentei me abrigar aí com o meu cavalo, a minha mula, e fui picado, correndo por abelhas silvestres. Aí ele olhou o guia para ele e disse assim: olha, realmente Deus deve estar contigo. Mas por quê? Porque essa caverna aí, na verdade, é um esconderijo de uma matilha de lobos que anda apavorando a região, comendo os animais, tocando o horror e o perigo. E geralmente, depois das caças desses lobos, eles vêm para cá se esconder à noite. Aí ele se entregou. Grossas lágrimas começaram a rolar no rosto dele, e ele então entendeu que aquilo que ele considerava um abandono de Deus, um esquecimento, na verdade, era a mão do Pai atendendo, auxiliando naquela tormenta. Chegou até o seu destino e lá distribuiu os medicamentos. Esta singela história, ela serve para todos nós, para muitas reflexões. Já nos ocorreu perguntar por que muitas e muitas e muitas vezes, quando a gente faz as nossas preces, quando a gente faz as nossas orações,
quando a gente faz os nossos pedidos, aliás, nesta hora agora que a gente está aqui, lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta de qual o caráter da prece. E ali vai dizer que a prece é um ato de adoração a Deus, é para a gente pôr-se em comunicação com Ele, falar com Ele. Há 3 coisas que presta a prece: pedir, louvar, agradecer. Mas nesse exato momento que a gente está falando aqui, qual a porcentagem que os irmãos acham que está subindo aos céus de louvação a Deus, ou de agradecimento a Deus? Acredito que bem pouco. Vamos dizer que 70% das preces que estão chegando ao alto, aos departamentos espirituais, a estes postos avançados, 70% são pedidos. 15% louvação, mais 15% agradecimento. Volto à pergunta: por que muitas vezes aquilo que a gente pede ou não acontece, ou quando acontece, acontece totalmente ao contrário daquilo que a gente criou as expectativas? Ou então, se acontecer dentro das expectativas, ela acontece bem mais à frente, quando a gente até já esqueceu do que pediu. Por que isso acontece? Pois bem, meus irmãos, para responder isso, eu fiz questão de fazer umas anotações aqui, porque achei interessantíssimo o que na revista Reformador de 2014, revista espírita, no item que diz o seguinte: mecanismos de ação da prece. Este item, este texto da revista Reformador, vai falando ali, porque é um compilado entre os capítulos 27 e 28 do Evangelho, um compilado entre a questão da lei de adoração do Livro dos Espíritos, do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografia do Chico, e mais 2 obras. Então eles compilaram tudo ali e colocaram num texto maravilhoso. E neste texto diz o seguinte: que a prece que mais agrada a Deus, aliás, é também a questão 658, é aquela que parte do coração. A prece que mais agrada a Deus é aquela que tem uma intenção superior. O que é intenção superior? É quando nós esquecemos de nós mesmos, de pedir por nós mesmos, e pedimos pelo coletivo, pedimos pelo todo, esquecendo de nós, dos nossos problemas, dos nossos dramas, e pedimos ao Pai por todos. Pois bem, mas nesse mecanismo da ação da prece, neste texto, eu selecionei 3 itens aqui para os irmãos que vai nos responder o porquê que muitas vezes a gente pede e as coisas não acontecem como a gente entende que deveria acontecer. Olha só um dos itens: a prece não nos desobriga de passar por experiências consideradas fundamentais para a nossa evolução espiritual. Ou seja, eu oro, posso orar muito bem, é um direito, é um dever nosso a gente entrar em comunicação com Deus, mas vejam o que este texto diz: a prece não nos desobriga de passar por experiências consideradas fundamentais para a nossa evolução. E diz mais ainda: mas ainda que tenhamos de superar desafios evolutivos inadiáveis, a oração pode fortalecer-nos, preparando-nos para melhor enfrentar e aproveitar tais provações. Ou seja, nós podemos nos utilizar da prece para pedir coragem, força, ânimo, fé para passar por que tiver que passar, mas ela não nos desobriga de determinados deveres, de determinadas situações no campo evolutivo. Este é o primeiro item que eu trouxe aqui. O segundo item: essa prática, a de muito pedir,
é inversamente proporcional à nossa elevação espiritual. O que ele está dizendo aqui? A prática nossa de muito pedirmos, ela é inversamente proporcional à nossa condição de elevação, ou seja, quanto mais atrasados somos, mais pedimos. Quanto mais elevados formos, menos vamos pedir e mais vamos louvar e agradecer. Veja só, quanto mais atrasado eu for, mais eu vou pedir. E aí ele coloca assim no final: assim, muito pedimos, porque pouco temos a oferecer. Puxa vida, eu confesso aos irmãos, quando eu li isso, foi assim, tipo um soco na boca do estômago. Porque eu acho que desde que me levanto de manhã, estou pedindo também, é uma coisa natural, a gente pede. A gente pede, é natural, é como andar para frente, é como respirar, a gente pede, pede, pede. Mas veja o que ele diz aqui: assim muito pedimos, porque pouco temos a oferecer. E aí vai de encontro à nossa condição evolutiva, ou seja, quanto mais atrasados, maior é o nosso anseio e desejo de pedir. Será que a gente já parou para pensar nisso? Mas aí tem o terceiro item. E esse terceiro item é tão fantástico que ele diz assim, ó: possível é, portanto, que Deus aceda, que Deus nos dê, nos retribua, nos auxilie a certos pedidos. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos. Mas vejam a complementação desta frase: sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Eu vou repetir: possível é, portanto, que Deus aceda, atenda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Meus irmãos, o que eles estão dizendo aqui? Sem perturbar as leis, a imutabilidade das leis, o que eles estão falando aqui? Que nós podemos pedir, orar fervorosamente, derramar lágrimas, mas alguns pedidos só serão atendidos se não perturbar uma conjuntura de situações que nós estamos inseridos. E aí a gente volta à história do início, do viajante, porque nós somos os viajantes. Nós somos os viajantes. E quando, no simbolismo dessa narrativa, desta história, o viajante se prontifica a levar os medicamentos e a ir, quando no simbolismo da tempestade, das intempéries, de todas as situações que fizeram parte dessa narrativa da história, nós temos que prestar muita atenção, porque o que está em jogo na narrativa desta história do viajante? Nós, viajantes, significa o seguinte: quando nós estávamos no plano espiritual, todos nós, quando estávamos no plano espiritual, em espírito, nós, antes de reencarnar, junto dos nossos guias, benfeitores, imaginemos assim, a gente está aqui, eles estão ladeando a gente, dizendo: olha, Carlos Alves, é o seguinte, estamos abrindo aqui o teu mapa, e o teu mapa diz o seguinte, que tu vai ter que passar lá na Terra determinadas dificuldades no campo do trabalho, no campo financeiro, dificuldades familiares, dificuldades conjugais. Tu vai ter em determinado tempo, quando tu tiver no corpo físico, uma enfermidade,
Tu está de acordo? Porque tudo isso foi elaborado por nós aqui, Carlos Alves, para que tu evolua espiritualmente. Está ligado este cronograma aqui que a gente estabeleceu para ti, para a tua evolução e para que tu possa quitar determinados débitos anteriores, ok? Eu olho assim para os benfeitores, eu quero reencarnar, eu preciso reencarnar, eu desejo reencarnar, é importante reencarnar. Sem reencarnar eu não vou conseguir evoluir. Então eu digo para eles assim, não, ok, onde é que eu assino? Onde é que já pego ali, já assinei. Está assinado, isso no plano espiritual. Eu estou olhando lá de cima para baixo, cheio de esperanças, de expectativas, de coragem, de ânimo, de fé. Eu sou o viajante que estou partindo para ir ao vilarejo doente. Qual é o vilarejo doente, se a gente quiser aqui fazer um simbolismo? O nosso planeta Terra ainda não é um planeta de provas e expiações. Ainda não existem grandes enfermidades morais a serem aqui alinhavadas. Pois nós somos esse viajante que estamos regressando, voltando ao plano físico. E aí, quando a gente chega no plano físico e se depara com todas aquelas questões que a gente colocou lá na pátria espiritual e se comprometeu junto, ladeado pelos nossos benfeitores que fizeram todo um cronograma, a gente se apavora. A gente se apavora. Aí a gente começa a orar, e pedir, e implorar, e não sei o que, e muitas vezes se revolta, e muitas vezes não aceita, e pede, e muitos dizem assim, mas parece que quanto mais eu peço, mais desgraça acontece. Porque está tendo agora a visão limitada da matéria. Porque agora está tendo a visão limitada do plano material, do corpo físico. Então eu olhando daqui, eu não consigo me lembrar e perceber o que eu me comprometi lá. Por isso muitos dos nossos pedidos deixam de ser atendidos, são adiados ou são trabalhados de uma outra maneira e chegam até nós de forma que a gente muitas vezes fica surpreendido. Quantas e quantas vezes, irmãos nossos, e isso a gente tem visto diariamente, diante de tragédias, e aí sim, são tragédias, a gente sabe, a gente não vai ser insensível, frio, de não entender, de não ter misericórdia, de não ter compaixão, de não realmente entender que aquilo é uma tragédia. Mas quantos irmãos nossos, quando chega um momento de passar por aquilo que foi acertado lá na pátria espiritual, dizem assim, mas isso não está certo, eu clamo, eu quero justiça, clamamos, eu quero justiça, tem que se fazer justiça, só que a gente não percebe, porque não consegue lembrar que a justiça, por mais que esteja doendo e ardendo agora em nós, ela está sendo feita. Ela está sendo cumprida. A justiça está sendo feita. Só que a gente acaba misturando a questão da justiça com vingança, com revolta, com insubordinação às leis. Não está lá na revista do Reformador que diz que Deus acede a alguns pedidos nossos se este atendimento aos nossos pedidos não infringir o quê? As leis, o conjunto das leis, o conjunto de um cronograma espiritual elaborado misericordiosamente para todos nós aqui no plano terreno. Então, quando aquele viajante que somos nós atravessa o temporal, a tempestade, a noite escura, o que significa a noite escura, o temporal? Muitos vão pensar assim, significa as provações, as lutas, as dificuldades. Não. Isso é uma consequência. Significa regressar ao corpo físico, voltar ao corpo físico. Ou seja, nós saímos de dia para viajar, sol batendo bonito, a gente enxergando tudo, e desce.
para a escuridão, para a tempestade da encarnação, onde a gente praticamente fica cego, sem saber ao certo o que fazer diante da tormenta. Essa é a questão. Esta é a linha. Por quê? Porque nós temos que passar, temos que crescer e evoluir, e isto não se dará se não cumprirmos estas expectativas traçadas. E aí, meus irmãos, lá na nossa sociedade, no GEAC, onde eu faço parte, agora por último a gente estava tendo algumas aulas, porque agora é tudo online, né? A gente não consegue mais ter esse contato, e a gente estudando online ali, cada um na sua casa, no computador, enfim, e surgiu uma questão que uma irmã lá colocou, onde ela colocou assim, tem um desafio aí para vocês, respondam o que é um espírito completista. Aí, puxa vida, eu pensei comigo, mas eu já ouvi este termo, espírito completista, mas não me lembrava, realmente não me lembrava. E não me atrevi a responder, melhor não responder do que responder errado ali, enfim. Mas fui pesquisar. Aí fui pesquisar e descobri, eu sabia que eu tinha visto isso. Lá na obra de André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 12, espírito completista, Segismundo. O que é espírito completista, meus irmãos? Acredito que ninguém saiba o que é um espírito completista. Espírito completista é aquele espírito que consegue cumprir todas as etapas determinadas na pátria espiritual aqui na Terra. Ou seja, Carlos Alves, tu tem 90 anos de tônus vital para passar aqui. 90 anos. Aí o Carlos Alves volta aos 60 para a pátria espiritual. Foi um equívoco da pátria espiritual, dos mentores? Eles puxaram o meu tapete? Não. Aí eles vão ver, Carlos Alves, o negócio é o seguinte, tu abusava da alimentação, tu abusava dos alcoólicos, tu abusava da noite, tu te excedia aqui, te excedia ali, tu era muito temperamental, tu era muito irritado, tu brigava, tu arrumava confusão, tu te indispunha, tu não fazia exercício, uma série de coisas que culminou com o tônus vital teu sendo reduzido 30 anos e tu voltou para a parte espiritual. Mas era para ter ficado 90, então tu, Carlos Alves, não é um espírito completista. Quantos de nós sairemos daqui nesta condição de espírito completista, completando a nossa jornada terrena em conformidade com o que foi acertado lá na pátria espiritual? Quantos de nós vão poder chegar lá e ser abraçados carinhosamente pelos nossos benfeitores? Parabéns! Completaste todas as etapas da tua encarnação. Quantos? Esta é a questão, e isto faz parte do que está na revista Reformador. Há toda uma conjuntura, mecanismos de ação da prece que vão nos atender à medida das nossas necessidades e principalmente merecimento. Merecimento. Se aquilo for bom para nós espiritualmente, se não for bom para nós espiritualmente, se comprometer as leis, a imutabilidade das leis, as regras, porque fazer a prece, mover a prece tem regras, regramentos, a gente movimenta energias que muitas vezes desconhece. Aí então, meus irmãos, fica para a gente essa questão muito importante, onde nós temos que parar e refletir, porque numa outra obra de André Luiz, se não me falha a memória, Obreiros da Vida Eterna, nós vamos encontrar, até vou confirmar aqui para os irmãos para não cometer o erro, mas se não me engano é os Obreiros da Vida Eterna, deixe-me ver aqui, Obreiros da Vida Eterna. O espírito Fábio,
este completou a sua jornada aqui. E completou de maneira, ó, nota 10. O que ele ganhou com isso? Não apenas os cumprimentos, mas ele pôde participar diretamente, direta e ativamente, de uma nova encarnação onde ele talhou palmo a palmo com os seus benfeitores qual é o corpo que ele queria, como ele queria o corpo, quanto tempo, a família que ele teria que voltar, as dificuldades que ele teria que passar. Ele, por ter completado a sua estada de forma positiva, ele ganhou este merecimento. Não, olha, é o seguinte, tu pode passar por isso aqui, mas também, como tu tem merecimento, tu pode pegar uma família mais light, uma situação conjugal menos desgastante, não vai precisar passar por tanta dificuldade. Pode escolher, está aqui, pode escolher. Quantos de nós vai ter esta possibilidade de escolher? Por isso, meus irmãos, a prece, muitas vezes quando a gente fala em prece e oração, a gente acaba achando assim, tá, tudo bem, tá lá as respostas dos orientadores, eu faço a prece, Deus ouve, me atende meus pedidos, está tudo resolvido. Está tudo resolvido, fiz a minha parte. Não é isso. Não é tão simples assim. Há todo um comprometimento de nossa parte que Deus fica observando atentamente. E agora aqui, neste momento que nós estamos aqui, meus irmãos, quantos dos nossos guias, quantos dos nossos orientadores espirituais, quantos dos nossos benfeitores que a gente, quando estava lá na pátria espiritual, como eles fez um cronograma, quantos estão aqui agora, falando dos nossos ouvidos, ouve isso aí, escuta isso aí, não porque o Carlos Alves está falando, não, isso aqui é lá da revista Reformador, isso aqui é lá do Livro dos Espíritos, do Evangelho, Pensamento e Vida de Emmanuel, não é Carlos Alves, eu estou só repassando. Quantos deles estão dizendo para nós, escuta, e escuta com atenção, porque o teu tônus, que era para X tempo, ele está, diminuído, tu vai voltar antes, e de mãos vazias, iludido, clamando por justiça. Justiça do quê? Revoltado, indignado, olhando o horizonte do mundo e só vendo coisas negativas, coisas erradas, como se o mundo estivesse sem governança alguma, quando a gente sabe que pelo contrário. Então é este o contexto dos mecanismos da prece. Não nos enganemos, não nos iludemos. Vamos orar, e quando orar pedindo, vamos pedir força a Deus, pedindo que Deus nos dê energia, nos dê fé, nos dê entusiasmo, nos dê coragem para enfrentar e passar as dificuldades e adversidades. Vamos orar quando pedir realmente com a intenção do Espírito e não do corpo físico, para que as nossas preces cheguem a estes postos avançados na espiritualidade e sejam atendidas na medida do possível. Então, queridos irmãos, que a gente possa fazer essas reflexões quando a gente voltar para a nossa casa, a nossa família, depois no nosso trabalho, nos nossos afazeres diários, no nosso lazer, tudo o que nos cerca, tudo o que nos cerca não é por acaso. Tudo o que nos envolve não acontece, não é por acaso. A família que a gente tem, o esposo que a gente tem, a mulher que a gente tem, o filho que a gente tem, o trabalho que a gente tem, a enfermidade que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, mas também as coisas boas que a gente tem, tudo isto faz parte de um contexto, de um conjunto, elaborado lá na pátria espiritual.
E aí Deus, na sua misericórdia infinita, meus irmãos, sabe o que Ele faz? Na sua misericórdia infinita, com nós, com todos nós, nos coloca aqui sentadinhos, bonitinhos, num sábado à noite, diante do Consolador prometido, e Ele reaviva em nossas mentes e corações, Ele acende novamente em nossas mentes e corações o compromisso que ficou esquecido lá. E este é o maior atestado da misericórdia e do amor de Deus por todos nós. Ele nos colocou diante da doutrina espírita, diante do Consolador prometido, que fala com clareza e com firmeza, nos dando a direção. Porque quando, como na história do viajante, quando o dia raia, quando o sol vem, nasce, é o momento da gente retornar à pátria espiritual. E aí a gente então vai ver o que tinha na caverna, o porquê da árvore destruída, o porquê da ponte destruída e o porquê que nós não fomos abrigados naquela casa que o dono nos escorraçou. Quando voltarmos à pátria espiritual. Mas, quiçá, todos nós possamos voltar à pátria espiritual como um espírito completista e não como um espírito derrotista. Então, que as bênçãos do Mestre Jesus possam estar com todos nós e que a gente possa refletir sobre essas considerações. Muito obrigado pela atenção.